Olá, nossa República desta semana encerra o projeto Amor Sem Medo, que vem debatendo ao longo deste agosto lilás a violência contra a mulher, incluindo o feminicídio. Mas o projeto vai continuar em setembro, outubro e em todos os meses do ano. Esse é um assunto que precisa ser enfrentado. Aqui conosco, a deputada estadual Janaína Riva, cuja trajetória no Parlamento Estadual é marcada pela defesa das mulheres, uma atuação que vem sendo reconhecida pelos eleitores a cada processo eleitoral. Nas duas últimas eleições, Janaína entrou para a história de Mato Grosso como a primeira mulher a receber, por 2 vezes seguidas, o maior número de votos na disputa ao Parlamento Estadual. E a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Deputada Janaína Riva, seja muito bem-vinda ao Nossa República. Um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu, Mauro Camargo, estar aqui junto de você nesse programa que tem repercutido em todo o estado de Mato Grosso, e muitas vezes até nacionalmente, pela sua capacidade, intelectualidade. Obrigado. Você é um estudioso do jornalismo, isso é muito gostoso. Agradeço muito. Janaína, a gente já se conhece há bastante tempo, mas assim, como é que começou? Quer dizer, foi essa coisa do seu pai, essa inspiração da política? Seu pai falava, olha, na família quem tem dom é Janaína. Ele falava isso lá atrás, quando você era menina ainda. E às vezes eu via você na Assembleia, né? Quando cruzava por lá para fazer alguma coisa de reportagem, eu via você lá sempre muito concentrada nas coisas e tal. Como é que começou isso, hein? Começou exatamente assim mesmo. Quando meu pai decidiu não ser mais deputado estadual, todo o grupo se reuniu em torno de sair dali uma candidatura. E quando falaram que seria eu a candidata, eu ouvi isso a primeira vez numa reunião com 50, 60 pessoas. Meu pai dando a opinião dele, ele nunca tinha conversado comigo sobre o assunto. Fiquei muito assustada, né, Mauro? Eu falei, não, olha, trabalhar nos bastidores igual tinha que idade mesmo naquela época? Igual você me via, 24. 24 é uma coisa. Agora, trabalhar na frente de um projeto é outra completamente diferente. Na época, eu estava até gestante do José Geraldo, né? Então, eu estava grávida do José. Então, eu fiquei muito assustada. Eu falei, não, olha, eu acho que eu não levo jeito para coisa, eu acho que eu levo jeito para trabalhar aqui na assessoria. É fácil você levar o nome de alguém, você defender alguém. Agora, você falar de você mesmo é muito difícil, eu tinha essa dificuldade. Acho que todo mundo, de certa maneira, e sendo isso, mulher também, né, Mauro? Eu falei, peraí, ninguém investe em mulher. Nesse ponto. Naquela ninguém época, acredita então, em mulher. E naquela época era muito pior, né? Hoje não, ainda muito. Você tem, graças a você e outras mulheres relevantes aí na história recente de Mato Grosso, que as mulheres se posicionaram melhor, se posicionam melhor hoje, né? Não, tanto é que tiveram dentro do próprio grupo, assim, vozes divergentes com relação a isso. Não, então coloca o Júnior, porque o Júnior é médico e é homem, é melhor do que colocar a Janaína, ela não vai aguentar. E o Júnior ela não vai dar conta da Janaína? Pressão, serão tempos difíceis, a gente já previa que seriam tempos difíceis. E nem o Júnior queria, nem a Jéssica nunca tinha tido também esse desejo, né? Naquela época também era bem mais nova, né? Ela estava com quase 20 anos, então acho que também não era algo que meu pai cogitava. Ele falou, não, você tem perfil, você vai se dar bem como deputada, e foi muito o tino dele mesmo. Ele, como homem, certo, convivia né? também com muitas mulheres líderes, né? Então, tanto é que eu sempre falo sobre isso. Os deputados, eu vejo muito pouco misoginia ali entre eles e machismo, porque eles convivem com muitas lideranças mulheres. Então, para o meu pai não foi nenhuma invenção da roda, mas para a maioria da sociedade foi. Agora, eu queria saber o seguinte, quer dizer, naquela época, você está quantas legislaturas já na Assembleia? Eu já estou na terceira legislatura. Né? É tempo pra caramba já. É muito tempo. Né? Vou terminar o mandato com 12 anos. 12 anos já. É muito tempo, mas desde o começo, desde o primeiro momento, como é que você se encontrou? Como é que você encontrou um discurso? Porque, assim, quem acompanha a sua carreira, e a gente vê que nesses
nessas 2 últimas eleições, você disparou em número de votos, bateu recorde de voto, e você com múltiplas frentes, sempre com discurso de defesa da mulher, com defesa das comunidades LGBTQIA+, sempre com pautas progressistas, e, ao mesmo tempo, navegando um eleitorado que é mais conservador. Como é que você consegue essa proeza de administrar? É a sinceridade? É aquela força que... Eu acredito que sim, acho que é a espontaneidade, né? As pessoas não gostam mais daquele político mecânico, que tudo ele tem que ensaiar, ou que na frente da população ele é de um jeito, atrás ele é de outro. Eu criei um vínculo muito forte, né, através das redes sociais. Ela foi um instrumento assim para as pessoas passarem a me conhecer melhor. Então, e é interessante porque quem acompanha as suas redes sociais vê a Janaína como ela é, dentro de casa, fora de casa. Não é tão engraçado, as pessoas me encontram, perguntam das crianças, perguntam do meu marido, falam, eu vi que você estava em tal lugar. O meu assessor Felipe, a mãe dele falou ontem para ele, você está em Alta Floresta com a Janaína? Quer dizer, ela já tinha visto que eu estava em Alta Floresta. Falou, não, hoje ela me deu folga, domingo, ela foi sozinha. Mas, assim, as pessoas acompanham mesmo as redes sociais. Eu lembro que em 2013, por aí, Mauro, eu comecei a usar o Instagram, que até então ninguém usava, eu até tenho, até hoje, nos arquivos do Instagram, eu fazia o meu material, na primeira eleição, 2014, eu fazia o meu material para a campanha, eu editava e eu colocava lá o material no Instagram, para as pessoas conhecerem e tudo mais, saberem que eu era candidata. E quando você me perguntou assim, sobre as pautas, a minha pauta é pauta de mulher, é pauta de mãe, né? Então, assim, eu tenho uma preocupação, você bem disse aí... É tudo, mas não é só isso, né? Não é. Você cresceu muito mas em várias dimensões. Eu digo assim que o meu olhar é um olhar de mãe e de mulher, né? Então, até mesmo com pautas que não são pautas, né, relacionadas ao gênero, violência doméstica, essa questão que você disse da violência contra os LGBTs, eu recebo mães que são, inclusive, presidentes de associações de representantes, mães que têm medo, né, pela vida dos filhos. Então, e quando se trata de agro também, eu tenho um olhar feminino sobre a pauta também, da relevância que ela tem social, do quanto ela pode ser mais abrangente, as defesas que nós estamos fazendo pelos menores, porque eu trabalho muito com pequeno e médio agro, né? Eu não tenho tanto relacionamento com os grandes agricultores do estado. Meu relacionamento com eles é mais institucional, mas eu tenho com as entidades, que as entidades geralmente representam mesmo o pequeno e o médio. E aí eu cito a FAMATO, né, a própria AproSoja, e demais entidades que têm representatividade, a Crimate. Todas elas, a maioria delas, são compostas de pequenos e médios produtores, que precisam de uma assessoria jurídica, que precisam de consultoria, qualificação, capacitação, inovação. Mas isso, Mauro, acho que você respondeu, assim, é uma coisa muito minha. Eu gosto de lidar com vários assuntos, mas o começo foi difícil. Eu imagino, né? No começo... Quer dizer, primeiro você não tinha essa vivência, apesar de não tinha, lá, pouca experiência, isso né? mesmo. E aí o Pedro Táxi era governador, era um governo que perseguia muito as pessoas, não falo só de mim, mas muito. Então eu fiquei um pouco assustada no início, comecei a pensar que ali talvez não fosse o meu lugar. E você fez uma oposição duríssima mas época. Eu comecei, acho que você lembra disso, eu comecei muito tranquila, até para ver até onde ele iria, né? Porque ele tinha prometido muito, prometeu muito e entregou muito pouco. Né? E aí foi reflexo depois de uma rejeição com isso você estabeleceu um vínculo forte com o jornalismo público, com o funcionalismo, começou ali. E depois de muitos anos, hoje é um relacionamento consolidado. Então, eu diria assim, no início era uma paixão, né? Agora virou amor, onde tem confiança, tem respeito, e tem autonomia também para eu poder conduzir determinadas negociações por conta desse período longo onde nós não tivemos nenhum corte de vínculo. Não teve nenhum momento que eu escolhi o governo, os servidores sabem disso, até porque é uma pauta assim, que para mim é inegociável. Né? Não tem negociação que supra o direito das pessoas a acessarem aquilo que a lei os garante. Né? Aquilo que tá na lei. Eu não queria tratar de política, porque esse é um programa que é lá do projeto
Amor Sem Medo, e eu queria tratar da violência contra a mulher, e vamos tratar Claro, disso. sim, eu adoro, você sabe. Eu e Michele, sua esposa, adoramos o tema. Ela trabalha muito isso. E o projeto tem dado um resultado enorme, a audiência nossa cresceu nas redes, em tudo, tem sido muito bacana. E a gente tem conseguido produzir grandes reportagens, assim, com personalidades, né, que lutam contra isso. Mas eu tenho que voltar, quer dizer, como a ideia não era falar de política, mas eu tenho que falar um pouquinho de política, porque assim, você se envolve em pautas progressistas o tempo todo, né? Direitos humanos, a defesa das mulheres, a defesa dessas comunidades, dessas minorias, né? Você sempre é uma voz muito firme, muito forte na Assembleia, em seu discurso, uma visão muito progressista, e ao mesmo tempo você, num partido que já foi um partido de oposição aos militares, à direita brasileira, você hoje caminha no centro-direita. Como é que é isso? Como é que você consegue... porque, assim, muitas das suas pautas contrariam valores conservadores, né? Claro, sim. E aí, como é que você se sente nisso? Eu nem sinto que contrariam valores conservadores. Vou lhe dizer por quê. Porque o maior valor de um conservador, a maior pauta deveria ser a família. Estando em família, todos merecem respeito, independente do seu credo, da sua religião, independente da sua orientação sexual, independente da sua cor, da sua raça. Independente disso, as famílias deveriam ser respeitadas, as pessoas deveriam ser respeitadas. Eu não acredito em um movimento conservador onde se coloca que uma família é boa e a outra é ruim. Uma família não presta e a outra presta por qualquer que seja a característica que nos façam diferentes. Então, eu sempre digo isso. Conservador de verdade é aquele que honra, respeita as famílias. Então, isso é um ponto. Mas aí já é a construção de um outro discurso, né? Mas é um discurso, como eu te disse, de uma mulher hoje que está dentro de um ambiente muito conservador. Algumas coisas eu mudei, não vou mentir para você. Muitas vezes eu critico movimentos que não sejam para, de fato, conquistar direitos, para ter discussões sérias, para ter qualificação, para a gente poder colocar essas pessoas de maior dificuldade hoje por conta das questões culturais, históricas, né, sociais. Nós precisamos trabalhar pautas de independência, onde dê a elas mais segurança, onde dê a elas independência financeira mesmo, e até mesmo formas para que ela possa se resguardar, se preservar e ter uma vida digna, que não é o que acontece hoje em dia. Então, muitas vezes, Mauro, assim, as pessoas, mas por que você não está apoiando determinado movimento? Eu sempre digo, olha, eu já apoiei outras vezes, eu já fui rainha da parada gay. Hoje eu vejo que nós precisamos ir muito além nessa discussão. Nós precisamos pensar em pautas de empregabilidade, de combate à violência e pautas que exigem nós fazermos oficinas, audiências e um debate a longo prazo. Agora, é claro, essas pessoas também têm muita dificuldade a políticas públicas acessíveis porque elas não entram nesses ambientes de poder para poder terem voz, para que elas sejam ouvidas. Então, assim, eu vejo algumas pautas polêmicas e trabalho com as famílias, elas querem que faça uma discussão política sobre, eu falo, isso só aumenta a popularidade dos extremistas. Entrar em debate desse tipo. Nós temos que agir com a justiça. Eu sempre presto assessoria, consultoria e ajudo para que essas pessoas não tenham o seu direito tolhido. Então, o nosso relacionamento, Mauro, é um relacionamento de confiança e de proximidade, e eles respeitam também a minha visão dentro do processo, porque sabem que eu jamais vou desrespeitá-los. Então, eu participei esses dias, por exemplo, eu recebi um Miss Gay, lindo, aliás, que ganhou um concurso, e perguntei a ele, olha, por trás desse projeto, tem um projeto também de inclusão, tem um projeto para combater a violência, e ele me deu uma aula do que eles estão fazendo com esse movimento do MIS, que nesse processo do movimento, a todo momento, eles buscam
falar sobre inclusão, falar sobre a necessidade de empregabilidade, falam sobre a dificuldade da comunidade trans, por exemplo, das mulheres que ficam mais vulneráveis, são mulheres que estão nas ruas e acabam se prostituindo, ou estando ligadas ao movimento de tráfico de drogas. Por quê? Porque não tem oportunidade. Chegam para uma entrevista e são vetadas, são tolhidas por serem mulheres trans. Você não pode ser porque você eu não quero dentro do meu ambiente de trabalho. Então é esse radicalismo que eu quero combater, precisa ser combatido. A gente já Isso não observa... pode acontecer. Uma pessoa que tem capacidade, que ela passa por um seletivo, ela é selecionada e depois pela orientação sexual dela, ela não é contratada. Isso está errado. Verdade. Embora a gente está vendo uma forma muito lenta e muito pequena, o próprio Congresso Nacional, apesar de ser um congresso majoritariamente conservador e com uma direita muito forte, muito radical às vezes, você vê a presença de mulheres trans, de gays, cumprindo mandato. Exato. Eu acho que isso vai acabar mudando um pouco, ajudando com que o Brasil aceite melhor as pessoas, entenda melhor as pessoas. Eu acredito que sim, Mauro, mas tem um problema aí também, que são as pautas lá dentro ficarem direcionadas só à questão do gênero mesmo e da orientação sexual. Então, muitas vezes, essas pessoas que têm uma capacidade de oratória grandiosa, capacidade de articular grandes projetos, elas acabam sofrendo muito com relação a isso. Tudo aquilo que a mídia comunica, e aí aqui faço também uma crítica construtiva à comunicação, que as pautas geralmente são do deputado que ofendeu a mulher trans, ou de outra mulher que ofendeu uma trans, ou um deputado que seja homossexual, uma deputada que seja lésbica, e não fica restrito ali ao debate político no campo de ideias, de construções. Isso é verdade. E que eles têm ideias fantásticas também. A imprensa acaba puxando esse gancho como se ela fosse ser transformadora. Vamos lá, nós tivemos mas não um exemplo aqui em Cuiabá, certo? Eu também não concordo com a utilização do pronome neutro. Acho que nós ainda não estamos dando conta nem de ensinar a língua portuguesa como ela é nas escolas. Eu acho que isso cria uma confusão tremenda. Porém, eu respeito quem utiliza. E eu vi aquele debate que aconteceu num evento da saúde, acaba que se tira um pouco o foco de um debate que é tão importante, que é a saúde pública. E nós só tomamos conhecimento da palestrante que usou todos. Então, quando eu falo sobre o assunto em si não apareceu. Não era relevante. E quando a demanda de maior relevância para a população é a saúde pública. Então, eu estou falando isso para exemplificar o que a gente vê acontecer no Congresso. Olha, eu sou jornalista, trabalho com a língua, óbvio, mas a gente tem consciência que o português é uma língua viva, que está constantemente em transformação. Quantas palavras que há 20 anos não existiam no vocabulário, hoje estão lá no dicionário. Porque a sociedade vai tratando de criar linguagens, né? É preciso respeitar. Tem que respeitar as duas coisas. Quer dizer, eu acho que essa coisa de ficar sendo radical, o extremista por uma coisa ou por outra, é muito ruim, né? Eu vejo que as pessoas estão muito cansadas disso. É verdade. Tomara que estejam cansadas. A senhora é a única deputada com mandato efetivo na Assembleia Legislativa, no meio de 24 parlamentares. A senhora sente o preconceito, sente a dificuldade, essa coisa machista impera ainda, ou isso já foi superado na Assembleia? Mauro, não foi superado, né? Dizer que foi superado é demais. Ainda existe uma certa desconfiança com relação à liderança feminina como um todo. Todas as mulheres passam por isso. Dentro da Assembleia não é diferente, né? Muitas vezes você tem que se posicionar de forma mais dura do que é de hábito para poder ser ouvida, né? E assim, para mostrar que aquilo que você está falando tem pertinência e tem credibilidade. Então não é fácil para a mulher, nenhum ambiente. Você deve ter acompanhado tudo que eu passei na eleição da mesa diretora. Eu era uma mulher com 15 assinaturas e que porque o governo entendeu que eu não poderia ser, porque eu seria uma ameaça nas eleições de 2026, eu fui tolhida do meu direito de exercer a primeira secretaria com deputados que receberam propostas grandiosas,
grandiosas, de emendas, de recursos para a sua atividade que é exercida fora da Assembleia Legislativa. Então foi uma coisa assim assustadora o que eu passei. E eu, sem dúvida, me senti como mulher violentada e agredida por esse movimento, que é um movimento que eu nunca tinha visto acontecer com outro homem. Eu já havia visto o governo intervir numa eleição de presidência, mas de primeira secretaria eu fui a primeira da história a passar por isso. Isso, então, exclusivamente pelo fato de ser mulher. Por ser mulher. Ou por ser mulher e ser uma ameaça eleitoral. Exatamente, por ser mulher e por ser uma pré-candidata ao Senado, que era a vaga, ou é a vaga, né, que o governador ainda quer concorrer. Então eu passei por tudo isso, aguentei passar por tudo isso, me abdiquei de muita coisa dentro da minha casa para conseguir essas 15 assinaturas, foram períodos de explosiva atenção aos deputados, deixei de ficar em férias com as crianças, porque estava angustiada, queria estar aqui, queria acompanhar, deixei meu marido várias vezes preocupadíssimo, né, com o meu estado já de cansaço, de entrega que eu estava naquele momento, e fui tolhida pelo governo e não pela Assembleia. Então, isso mostra que essa violência política ela ainda existe. Ela existe, porque mulheres, geralmente, né, não vou dizer que são todas, mas quando elas estão em mandato, isso é comprovado, inclusive, cientificamente, através de pesquisas, a mulher ela é não só mais independente, mas ela é mais correta sim, ela é de maior opinião. É difícil você cooptar uma mulher, é difícil você oferecer uma vantagem para uma mulher mudar de posição ou de postura. As mulheres têm essa característica, pode ver carrega que não uma só dignidade na Assembleia, muito forte. Isso é da mulher, eu não sei se é pela lealdade à família que é construída ao longo dos anos, mas a mulher é mais leal. A mulher é uma eleitora e é uma cidadã, uma política, uma desembargadora, uma juíza, que ela é mais difícil de ser corrompida. Isso que eu estou falando aqui chegou a ser capa da revista Veja, dizendo quanto as mulheres se corrompem menos. Então, acredito que esses valores femininos aí é algo que incomoda, porque talvez eu estando muito fortalecida num processo, eles não conseguiriam fazer uma negociação comigo como com um homem para me tirar, por exemplo, de uma disputa. É impressionante isso. A gente fica... Porque a gente está vivendo num outro momento da história, né? Deveria ser. E as pessoas deveriam ainda já tem ter muitos aprendido ciúmes também, às vezes tem ciúmes de outras mulheres que elas não querem que essa mulher cresça, não querem. Isso é muito comum, inclusive, quando eu falo sobre isso nas palestras, andando ao estado de Mato Grosso, eu ouço muitas mulheres falarem do quanto as mulheres são perseguidoras de mulheres também. Que são machistas, né? Uma cultura machista mesmo. Exato. Que atinge as mulheres. É uma cultura machista, isso acontece muito com mulheres que estão no poder e perseguem outras mulheres, e é lamentável, né? Lamentável. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de temas. A senhora sempre pautou, fez esses enfrentamentos sobre questões de gênero, sobre violência doméstica, sempre se posicionou de uma forma muito contundente no Legislativo. Como é que a senhora consegue fazer passar projetos nessa área? É o peso da opinião pública, a atuação, também. O que acontece? Também é o peso da opinião pública e como eu lhe disse também, os 23 deputados, todos, têm lideranças femininas que os apoiam. Fora as esposas também, que exercem um papel importante nos seus mandatos. Aqui, por exemplo, eu me lembro aqui de cabeça da Sandra, por exemplo, com Catani. A esposa também do deputado Lúdio é extremamente atuante. A esposa do Barranco, a Rose. A esposa do Wilson, a Nilma. A esposa do Max, a prefeita de Jaciara, a Andréia. O Botelho tem a Sônia. Então, assim, todos os deputados têm uma liderança feminina dentro de casa. E são mulheres que, com esse grito da independência que as mulheres vêm dando ao longo dos anos, passaram a ter mais força de opinar dentro de casa, de decidir muitas vezes. Dentro e fora, né? Exato. Inclusive no parlamento. Como ali elas lidam com os maridos, companheiros, esposos, na Assembleia também elas exercem essa sua força que vem de dentro de casa, que vem de um relacionamento próximo com o parlamentar. Então, eu vejo que os homens, fora isso, obviamente, prefeitas,
como Flávia Moretti, por exemplo, de muita força, muita representatividade. Vejo isso também com as vereadoras muito bem votadas. Cuiabá deu um show de Exato, aqui em eleição de Cuiabá eu ia mulher. falar agora mesmo, as vereadoras mais votadas são mulheres, além de terem sido eleitas 8 mulheres, as mais votadas são mulheres. Então, são quebras de paradigma que vão se fortalecendo em mais lideranças femininas, e é uma construção, como você disse, que vem desde a mulher que hoje ela está dentro de um órgão privado ou público, que está conseguindo romper essa barreira do machismo, do preconceito com a mulher. Isso se reflete também na representatividade legislativa. Cara, deputada, em que pese tudo isso que a senhora falou, Mato Grosso continua sendo um campeão nacional de violência contra a mulher, particularmente o feminicídio. Nós estamos carregando essa peixe, esse carimbaço terrível. A gente é campeão na produção de soja, campeão de produção de gado, etc., etc., mas continuamos matando as mulheres em maior número, né? A violência contra a mulher é um negócio absurdo. E aí? Que, apesar de tudo isso, quer dizer, das mulheres estarem ocupando espaços, né? A gente vê, eu vou pegar o exemplo aqui da Assembleia, da Câmara Municipal, as mulheres muito atuantes, muito fortes, né? Mas não se vê entre essas mulheres, por exemplo, uma bandeira afiada, erguida nessa luta contra o feminicídio, com exceções, claro, tem várias exceções. É que a mulher nunca acha que vai acontecer com ela, Mauro. Ela nunca acha que isso vai acontecer com ela. Mesmo ela sabendo, ou já tendo vivido, né? Eu fui uma mulher violentada, já fui violentada e não sabia que era violentada, abusada e não sabia. Quantas, como eu também, até hoje não descobriram que estão sendo abusadas ou que foram abusadas. Então, essa questão da violência, as mulheres ainda não entenderam que amanhã pode ser com elas, que nenhuma de nós está isenta da violência. Enquanto uma mulher estiver apanhando, uma mulher estiver sendo morta, todas nós estamos sob o risco de vulnerabilidade, sob o risco da violência. Eu tenho o caso da mãe do ex-vereador Mac, por exemplo, de Nortelândia. Ela foi estuprada dentro da igreja, com 74 anos. E graças a Deus saiu viva dali. E depois deu esse testemunho, um programa nacional da Igreja Católica, falando sobre um assunto que dentro da igreja, às vezes, é um assunto que se coloca panos quentes, o que não pode acontecer. Todas as igrejas, de uma maneira geral, têm essa coisa na verdade, de passar assim, o pano, não? Na ânsia, né, da proteção da família, muitas vezes esse assunto não é abordado dentro das igrejas e deveria ser abordado. A gente não pode dizer que isso é coisa do casal, que isso é coisa que se resolve entre marido e mulher. Não. Ao contrário, a nossa missão, e que deve ser também de padres, pastores, líderes religiosos, qualquer que seja a religião, deveria ser acolher e trabalhar não só a mulher, mas o homem também. Porque às vezes as pessoas pensam que essa é uma pauta que acaba com a família. Não, essa é uma pauta que salva a família. Por isso que eu te falo que são paradigmas que precisam ser quebrados, né? Eu já vi casos de violência que foram relatados e as lideranças, olha, ore, isso é público, tem casos sobre isso, inclusive de uma pastora que repercutiu nacionalmente, que depois disso ela foi assassinada. Ela falou sobre o tema num programa e depois ela foi assassinada pelo companheiro. Então, as igrejas, nós, políticos, todo lugar é lugar de falar, porque ali pode estar alguém que está sendo vítima e acha que não vai acontecer com ele, que ele não vai morrer. Você deve ter visto agora o caso em Sorriso, um pesqueiro com medida protetiva. Então, assim, eu, semana passada, retrasada, já estou até perdida no tempo, nós fizemos um movimento de homenagem às mulheres vítimas de feminicídio aqui em Cuiabá, na Praça da Mulher, no bairro Santa Rosa. E ali nós plantamos ipês roxos, simbolizando as mulheres vítimas de feminicídio. E quando nós fizemos isso, ali havia o Raul, a mãe dele tinha sido vítima de feminicídio, e ele contou, falou, olha, eu falo sobre isso nas minhas aulas de karatê. Esses dias chegou um pai, perguntou para mim se era eu que estava ensinando que não podia gritar dentro de casa. Ele falou, fiquei receoso, com medo,
E ele me agradeceu por ter feito isso, porque o filho dele sentia medo dele gritar com a esposa. Para as pessoas entenderem que essa pauta é uma pauta que deve ser orientativa. Né? Muitas vezes esse casamento não vai acabar, ele vai ser salvo, como eu disse aqui. E houve um juiz nesse mesmo evento. Eu vi que é uma pessoa bem intencionada, Dr. Marcos, inclusive, bem intencionado, dinâmico, entende do que está falando, preocupado com a proteção da mulher. Mas ele falando assim das leis que já existem, que foram aprovadas, novas leis, inclusive citou que algumas delas por senadora que é do Mato Grosso, mas parece ainda muito desconexo do que está acontecendo na prática. Quando você vê uma mulher morrer com uma medida protetiva na mão, o Estado é que falhou. Porque quando ela faz a denúncia da medida protetiva, ela está sob a tutela do Estado. E cabe ao Estado a sua segurança. Esse é um tema extremamente importante. A senhora defendeu, apresentou um projeto e queria política estadual de feminicídio zero. Eu fico meio assim com essa história de feminicídio zero, de tudo zero, porque as coisas não são bem assim, né? Porque as coisas não estão ficando zero, né? Não, nem tudo fica zero, porque é um processo, né? Essa é uma situação, e a outra situação é que tem um discurso que eu acho muito complicado. A senadora, você citou aí, a senadora por Mato Grosso apresentou um belíssimo projeto, conseguiu dar autonomia ao crime de feminicídio, é o crime com maior pena, mas os feminicídios continuam acontecendo na mesma velocidade. Não, Mauro, pior. Eles aumentaram em Mato Grosso. Aumentaram, porque o mapa da violência, né, que foi divulgado, ele é de 24. Em 25 nós já temos um aumento que passa 40% com relação a 24. E olha só, por quê? Porque esse é um crime passional, né? Será que pode ser chamado de crime passional? Olha, Mauro, na minha opinião... Existe uma discussão muito grande sobre isso. Exato. Na minha opinião, em alguns casos sim, acredito até que em grande maioria sim, existe um adoecimento desse casal. É um adoecimento. Aquela pessoa ali, quando ela comete um crime, com exceções daqueles que aprontam achando que ficarão impunes, tá? Existem casos sim que na hora que ele comete o crime, ele não tem a mínima ideia das consequências que esse fato vai gerar. Parece que ele mata achando que ela vai ressuscitar daqui a 10 minutos. Eu sei porque eu já ouvi depoimentos assim que são estarrecedores, né? Casos assim que são chocantes, e não vejo outra justificativa que não seja para uma pessoa não levar em consideração que ela vai cumprir 40 anos de cadeia, 20 deles ela vai ter que ficar presa. Então, quer dizer, a família dela, os filhos vão ficar órfãos. Ela não vai mais ser incluída na sociedade, ele vai ter dificuldade de arrumar um emprego, ele vai ter dificuldade de acessar a sua família. Como uma pessoa tem coragem de fazer um crime desse? Mas essa na minha opinião, é esse grande adoecimento da sociedade, eu concordo, de violência. Você existe, deputada. Agora tem crimes planejados, obviamente. Não é só isso. Mesmo que haja naquele ardor da raiva, aquela situação do ciúme, etc., mas isso só acontece porque não há um respeito com a mulher. Exato. Para o homem está naturalizado, o homem trair, fazer, etc. Mas quando se trata da mulher, não. A mulher não tem autonomia e independência para tocar a vida dela. Mauro, nós temos casos de mulher que foi assassinada porque o marido não gostou da comida do almoço, aqui em Mato Grosso. É um absurdo. Né? Porque a comida do almoço não estava boa. Então é um surto. Por isso que a gente sempre defende, olha, precisamos de psicólogos, psiquiatras, trabalham na educação, para que crimes como esse não aconteçam. O caso de Lucas do Rio Verde, do engenheiro agrônomo, era uma pessoa dócil. Até então não havia relato de violência dentro de casa. E ele matou a mulher e tentou matar a filha. Então é realmente, na minha opinião, um momento muito complicado que a gente precisa trabalhar todo esse contexto. É educação, sem dúvida, Mauro, saúde mental e, por fim, Mauro, a partir do momento de uma medida protetiva gerada, é problema do Estado. O Estado não pode ser isento nisso e ficar acusando que os problemas estão nas leis. Essa nova legislação demonstra que o problema não está nas leis. Não está. A justiça pode ser falha, pode não executar, mas
pode ter os seus defeitos ali, mas quando você vê aumentar o número com a pena ficando mais dura, você fala, opa, temos que pensar melhor sobre o assunto. A senhora criou lá o projeto de lei, apresentou Feminicídio Zero. O que é esse projeto? Feminicídio Zero é uma provocação ao projeto Tolerância Zero, que foi criado pelo governo. Por que uma provocação? Porque o maior crime registrado em Mato Grosso é o crime de violência doméstica. A nossa sugestão aqui é por que também não se há o mesmo empenho, a mesma dedicação financeira, mesmo orçamento destinado ao combate dessa violência que aflige mais de 51% da população de Mato Grosso. Por quê? Por quê? Então, é uma provocação para nós mostrarmos que é possível, com políticas públicas efetivas, com orçamento adequado, com conscientização, com trabalho na base da educação, se sonhar com feminicídio zero. Eu vou falar para você sobre Várzea Grande. Várzea Grande, em 2023, não teve nenhum feminicídio. Por quê? Porque Várzea Grande tem uma rede de enfrentamento sólida. Uma cidade do tamanho de Várzea Grande não é comum ter 0 feminicídio em um ano. Lá nós temos a Lírios, que é um projeto maravilhoso, coordenado pela Maria Fernanda, a professora Maria Fernanda. Foi apresentado esse projeto por ela e pela vereadora Maísa, aqui de Cuiabá, psicólogas para mulheres e meninas vítimas de violência sexual e violência física. E ali elas trabalham com grandiosidade, com a complexidade que se deve à questão da violência doméstica. Mas a rede de enfrentamento também, com a parceria do Poder Judiciário, Prefeitura de Várzea Grande, que aí foi aquilo que nós conversamos no bloco anterior, os círculos de paz, círculos reflexivos, eles têm feito muito sucesso. Casos de reincidência, 0. Nenhum daqueles que estão dentro do círculo de paz, do círculo reflexivo, ao menos até agora, voltou a cometer o crime de violência contra a sua companheira. Por isso que eu digo, tratar de violência doméstica é tratar a família também, porque essa família pode ser reconstituída. Agora, precisa se trabalhar além da vítima, o agressor, para que ele pare de agredir essa mulher, para que ele pare de agredir os seus filhos. Então, quando tem um trabalho efetivo, isso que eu quero te dizer, quando se dispõe de atenção e dedicação, Barra do Garças também tem uma rede de enfrentamento fortíssima, os números são muito menores. E o projeto seu, Tolerância Zero, é só provocação, ou tem medidas previstas? Não, tem medidas. Quando eu digo provocação, é da discussão. Né? Não é a provocação, olha, a gente está querendo aqui incomodar e irritar. É para a gente poder demonstrar que a pauta... Provocação positiva, exato, né? Relevante quanto, né? Então, tem as medidas. Então, essa questão da educação, as questões da saúde mental, a questão dos círculos reflexivos, estão todas previstas ali. Isso é algo, Mauro, que eu visualizei no decorrer do meu mandato. Como eu disse aqui para você, antes eu também tinha essa ideia, aumentar a pena. Olha, só se for pena de morte para mudar essa realidade. Só se for, Mauro. Se mudasse, Estados Unidos não tinha isso, né? Exato, continua a existir. O que eu estou falando é base. É ali, ó, ali com as crianças, trabalhando os pais. Então, não tem solução fácil para feminicídio. Agora, que quando você consegue união para envolver todos os entes ali que lhe competem a responsabilidade, vou dar mais um exemplo para você, Juína. Juína, nas suas limitações financeiras, tem uma patrulha só, Maria da Penha, um único veículo, com uma policial militar designada, e lá é um regional. Você sabe que ele responde pela região do Vale do Arinos, que é a minha região, e a região do Vale do Juruena, que é a região ali de cima, começando por Juína. Tá. Então, aqui, lá tem uma patrulheira e uma patrulha, ok. 2 grupos de WhatsApp. Um grupo de WhatsApp amplo, com a sociedade civil organizada, um grupo de WhatsApp pequeno, restrito às pessoas que podem obter as informações sigilosas para não expor nem a vítima, né, e poder se fazer um trabalho. Ali as pessoas denunciam quando tem a violência no bairro delas, e essa pessoa, depois que foi denunciada por um terceiro, essa família vai receber uma visita
da Patrulha Maria da Penha. Olha, recebi aqui um comunicado do bairro que está havendo violência aqui na casa, que ontem houveram gritos, ofensas, queria saber o que está acontecendo. Mauro, parece assim que isso não é nada, mas aquele homem, aquele agressor, ele vai pensar 10 vezes antes dele agredir essa mulher de novo. Então, a sensação de impunidade também é muito forte. Exato. Né? Aí que eu te falo, a pessoa pensa que nunca vai chegar ela, a polícia não vai chegar à casa dela, que ela vai continuar deliberadamente agredindo aquela mulher. E não é assim. E aí é a hora que eu te falo do descontrole do passional, que é a hora que ele descontrola completamente e mata. É um descontrole de algo que já vem acontecendo. Ninguém chega e mata de repente. Ninguém. Ele começou xingando, ele começou empurrando, ele começou ofendendo. E aí essa mulher também que passa por tudo isso, eu ouvi esses dias de uma mulher fortíssima. Perguntei para ela, Marisol, inclusive ela é uma referência de pesquisas hoje no Brasil, por que tinham mais mulheres morrendo? Ela falou, porque as mulheres estão se tornando mais reativas. Elas passaram a não aceitar mais apanhar. Antes elas apanhavam caladas. Hoje a mulher começou, apanhar eu não aceito. E ela começou a revidar. Só que aí é aquele relacionamento que ele já está abusivo de ambos os lados, porque aí também a mulher muito violentada já está adoecida. Então ela xinga de volta, ela responde de volta. Ela não tem mais condições emocionais de conscientizar o marido e falar, olha, por favor, nós temos que procurar uma ajuda, nós temos que isso. Não. Ela não tem mais condição de fazer isso. E acaba que a mulher, nessa reação, ela acaba sendo morta. Agora, as mulheres têm que parar de reagir? De jeito nenhum. É nós que precisamos dar a elas condições de vencer essa batalha, porque sozinhas elas não conseguem. Não conseguem. Nós temos, Mato Grosso tem projetos bem interessantes aqui, em Cuiabá, sobretudo, né? O Papo de Homem para Homem, que tem ajudado muito. Esses dias até ouvi uma entrevista da nossa primeira-dama da Samantha, que, aliás, tem grandes pautas, né, as quais ela representa, como a questão, por exemplo, dos pais atípicos. Ela é uma mãe atípica, ela trabalha doenças raras, trabalha tantas pautas importantes. E ela dizia que considerava o município muito limitado nas ações. E não é. O município talvez seja o ente mais importante para trabalhar nas escolas municipais, porque aquelas crianças estão em formação. Elas estão em formação. Então é ali onde você identifica a violência da forma mais pura, mais ingênua. E até as crianças soltam que na casa delas existe. É ali que você educa mais facilmente também, né? Isso, você não precisa falar de sexualidade para falar sobre violência sexual, inclusive. Porque você pode explicar à criança as partes do corpo onde ninguém pode pegar, isso você tem que fazer ali dentro da escolinha. Porque quando ela vai para o ensino estadual, ela já está sendo abusada, estuprada ou violentada. Por isso que a base é que é mais importante, para você evitar depois acontecer. Então, um município tem, na minha opinião, o verdadeiro protagonismo dessa pauta pensando no futuro. E o Estado é quem tem o dever com o presente. Por isso que eu falo para você, não pode uma mulher morrer com medida protetiva. Isso é o reflexo da falha e do descaso do Estado. Porque quando morre uma, e você pode ver nos comentários, depois eu quero até convidar os telespectadores aqui do Nossa República para verem os comentários da matéria desse caso de Sorriso. São várias e várias mulheres dizendo medida protetiva não resolve nada, medida protetiva não vai salvar sua vida, medida protetiva te expõe mais, deixa o seu ex-cônjuge ou cônjuge com mais raiva, com mais ódio. Isso não pode acontecer, a medida protetiva tem que transmitir a ela segurança, confiabilidade, acolhimento. É porque ainda acontece muitos casos da pessoa ter medida protetiva e assim mesmo ser vítima de feminicídio. Foi isso que eu disse ao Dr. Marcos no dia que estávamos juntos. Por mais que o judiciário esteja avançando, ele até citou um exemplo, ele falou, olha, tem uma lei, inclusive, que ela não permite depois que a guarda dos filhos vá para o feminicida. Naquele momento, a Sandra Catani estava lá. Ela levantou e falou, doutor, meu ex-genro está preso por ter matado a minha filha. E ele tem dito nas audiências que ele não só vai pedir a guarda, como vai pedir a guarda unilateral. Então ela falou, por mais que depois ele não consiga a guarda, porque ele não é confesso, não é réu confesso, o senhor já pensou que eu vou passar tendo que lutar por essa guarda?
E daqui a pouco um juiz que não tem essa mesma visão de seguir a lei stricto sensu, né, como ela está lá, no sentido estrito dela, já pensou se ele determina e fala, não, vai ter uma guarda provisória, ele vai ter direito à visitação, o homem que matou minhas filhas? E acontece. Acontece. Não são todos os juízes que têm essa Aí o sistema fica extremamente fragilizado. Exato. Muito bem, nossa República vai ficando por aqui, agradecendo enormemente a presença da deputada Janaína Riva, desejando sucesso aí na sua jornada eleitoral do ano que vem, né? Quem sabe no Senado vai ter mais condições de ajudar um número maior de mulheres, mantendo essa trajetória, né, que a senhora teve aqui na Assembleia. A gente acredita muito que vai poder ajudar as pessoas, né? E acho que que as pessoas precisam pensar, refletir, né? Quem tem compromisso com as pessoas, isso é uma coisa importante. Importantíssimo. Né? Trabalhar numa outra perspectiva, né? Inclusive uma fala do governador para encerrar, mas ele dizia assim, nós temos que ser como a China. Na China as mulheres são agredidas nas ruas. Nós não temos que ser como a China. Nós temos que ser um país, né, melhor do que a China. Um país civilizado, de respeito entre homens e mulheres. As mulheres são muito oprimidas na China, então Deus me livre, eu não quero que o nosso Estado se transforme. Mas isso não tem nada a ver com a questão ideológica. Né? Nenhuma, isso é questão comportamental, cultural deles. Aqui é o Brasil. Mesmo. É verdade. Né? E não dá para comparar. As mulheres aqui são muito mais liberais, são muito mais... já conquistaram esse espaço. Claro, né? Claro. Só que precisamos enquadrar os feminicidas, porque senão... Enquadrar no sentido de dar cultura para ele desde o começo, desde criança. Perfeito. Né? Obrigada, muito bem. Obrigado a você. Obrigada. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma outra entrevista tão importante quanto essa.